Fala, gente, fala, amigos, como é que vocês estão? Como é que tá sendo o sabadão, final de semana? É finalzinho de ano já aí, na realidade, né? Terça-feira a gente vai ter o Réveillon, a virada para 2025, cheio de expectativa para o Esporte Clube Bahia, mas enfim, hoje a pauta é outra, é para poder falar sobre essa ilha de Itaciana. A gente falou sobre isso ao longo do dia eu estava lá em Arembepe, né? E fiz esse vídeo, já tinha deixado dois prontos que saíram antes desse vídeo, mas depois do vídeo sobre Tassiano, eu não me aprofundei acerca dessa temática. E agora há pouco saiu uma matéria do All Sport trazendo mais detalhes, inclusive detalhes importantes com relação a valores de dívidas quitadas, né? Não dívida formada, né? Mas de valor que ainda estava para ser pago pelo Bahia por Jean Lucas para o Santos. Então foi feito um acordo aí, um bem bolado, digamos assim, para que Tassiano pudesse ir para a equipe santista, tá? A gente vai falar sobre isso, também vou trazer aqui uma percepção, uma opinião, né, do nosso grande parceiro do Futebol Teco, né, sobre essa chegada de Tassiano ao Santos, trazendo uma percepção ali dura acerca de um atleta que tem um valor importante, que tem um bom nível de jogo, que contribuiu muito para o crescimento do Bahia nos últimos anos, mas que já tem 30 anos de idade, sendo envolvido em uma negociação com um valor bem robusto. Enfim, bora que bora para mais conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente, sem muita demora. Vou trazer aqui um corte do Futebol Teco, falar sobre essa situação que está sendo, trazendo a perspectiva do lado de lá, do Santos, né, de quem está contratando o atleta, o que mostra que, de alguma maneira, é um bom negócio para o Bahia, né? Já falei nesse vídeo que eu soltei mais cedo, mas é bom reiterar aqui. E gosto muito do Tassiano. É um cara que ainda tem muita lenha para poder queimar e ainda pode contribuir muito com o Bahia. Cresceu muito com o Bahia e se encontrou muito em outra posição aqui no Bahia. Mas eu, pelo menos, mesmo que entenda que ele é importante para o plantel, tinha a perspectiva de vinda de atletas que tivessem capacidade de colocar, por exemplo, Tassiano no banco em 2025. E aí, tendo esse jogador de 30 anos de idade sendo comercializado com outra equipe da Série A, por 32 milhões de reais, isso gera impacto, né? Isso não dá para dizer que é ruim, você pode dizer se concorda ou não, mas não dá para dizer que é um negócio ruim, tá? Vamos ver aqui o que foi dito sobre Tassiano lá no Futeboteco. A gente precisa falar sobre a contratação de Tassiano, de 30 anos, que o Santos encaminhou, informação que saiu em todos os veículos que cobrem o Santos, GE, Diário do Peixe, De Olho no Peixe, todo mundo falou que falta só detalhes burocráticos para o Santos concretizar a contratação de um jogador que é o Tassiano, que vem talvez da melhor temporada da sua carreira, uma temporada muito boa, 60 jogos, foi titular no Bahia, e na maior parte do tempo, na maior parte foram 56 jogos como titular ao longo do ano, foram números bem interessantes, são 15 gols ao longo do ano e 5 assistências, que mostra que é um meia que se encaixa muito bem no esquema que o Caixinha trata, que faz aquele cinturão de linha de 5, ele é um cara que pisa muito na área, tem o cabeceio, tem uma finalização muito boa, não é um meia que vai construir armador, mas o Caixinha nem joga muito com esse meia, a maneira do Caixinha atacar, eu fiz um vídeo aqui sobre o Caixinha, que joga num esquema de 3-2-5, né, e ele gosta de meias pisando muito na área, o Tassiano tem toda a característica que se encaixa com o treinador. Então eu entendo o pedido do Caixinha em trazer o Tassiano. Eu acho que é um jogador que pode ajudar muito o Santos nesse campeonato. Só que tem algumas coisas assim que me chamam muita atenção e não dá pra gente dissociar, que é com relação principalmente aos valores que essa negociação chegou, né? A gente fala muito do como o futebol brasileiro está inflacionado, isso é verdade, só que ainda há grandes provas de como, mesmo dentro dessa inflação toda rolando, você conseguir fazer boas contratações, inclusive no mercado exterior, que muitas vezes são melhores do que poderia ser um Tassiano, um jogador de 30 anos, um jogador que tem passagens pelo Grêmio e era na maior parte do tempo reserva. Esse ano ele foi muito bem no Bahia, mas demorou um certo tempo para se firmar. Ano passado ele já tinha sido titular em bastante tempo, mas os números foram bastante inferiores. É um jogador assim que no meio do futebol brasileiro nunca se firmou mesmo num clube grande, né? O Bahia está se reconstruindo, está caminhando para isso, foi vendido, é verdade, mas se o Tassiano fosse tão imprescindível assim, eles não venderiam um jogador, ainda que o valor é muito alto, porque o Bahia não precisa, na verdade, né? O Bahia é aportado por um fundo, cara, com dinheiro praticamente infinito, né? Que é o fundo lá de Abu Dhabi. É bom só uma observação sobre isso, né? Não é necessariamente uma correção, mas muito se fala, inclusive nosso querido Renatinho Guereville, em entrevista presente no Zona Mista, já até comentei isso em algumas oportunidades aqui no canal, que há necessidade de fazer esse ciclo ocorrer, né? Então, a intenção do Grupo City, por mais que o Grupo City tenha muita grana, é não chamar atenção a ponto de ter problemas fiscais e coisas do tipo. Então, eles querem tornar o Bahia autossustentável, né? Eles querem tornar o Bahia também lucrativo. Então, para poder continuar investindo alto, tem que ter venda, né?
Eu, inclusive, imaginava, citei isso no vídeo anterior, venda de Gabriel Xavier, Biel, por exemplo, por valores mais robustos, né? E que ia dar esse arcabouço para que a gente montasse um elenco competitivo. A de Tassiano, por esse valor, eu confesso que eu não imaginava. Então, por mais que o Grupo City tenha muita grana, eles querem tornar o Bahia autossustentável e isso vai acontecer conseguindo também vender além de comprar. Então, me parece que assim os valores são completamente fora da realidade, né? E aí, assim, para pegar um exemplo, eu sei que são de anos anteriores e o futebol brasileiro se inflacionou muito nesse ano especificamente, mas vamos lembrar, o Santos está pagando 32 milhões de reais com a cotação atual pelo Tassiano. Isso pode aumentar, porque se o Santos vai fazer um pagamento, por exemplo, parcelado, e ele está atrelado no euro, se a moeda subir como está subindo diante dessa instabilidade econômica, esses 32 milhões podem subir, se tornar mais do que 32 milhões se o dólar e o euro continuarem subindo. Mas para pegar um paralelo aqui de contratações que foram feitas por clubes importantes nos últimos anos por valores muito parecidos. O Leozinho, lá dando os créditos para ele no Twitter, soltou. O Flamengo, por exemplo, pagou 34 milhões de reais quando trouxe o Michael do Goiás. Foi uma baita contratação na época. E depois teve lucro vendendo o Michael para a Arábia Saudita. O Atlético Mineiro pagou 33 milhões no Zaratio, que é um baita de um jogador. O Atlético Mineiro pagou 32 milhões de reais no Nátio Fernandes do River, que é muito bom jogador, foi campeão pelo Atlético Mineiro, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil aquele ano com o Cuca, e estava no River, que é um time que tem dinheiro na Argentina, um dos mais ricos da Argentina, se não hoje o mais rico. E o Santos pagou o mesmo valor pelo Tassiano. Mas a maior prova de que essa contratação do Santos, em termos de valores, é talvez a maior cagada do clube desde a contratação do Leandro Damião, e eu não estou falando esportivamente, estou falando em termos de valores, esses são esses números que eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Eu tô aqui na página de Hugo, de Tassiano, para ver os números dele na temporada. Como eu falei, ó, nessa temporada ele fez 60 jogos com 15 gols e distribuiu 5 assistências, tá? Bem acima dos 35 jogos que ele teve na temporada anterior no Bahia. Só que o Santos tem um jogador que o Santos acaba de vender pro Red Bull Bragantino, que é o Lucas Barbosa, que é 6 anos mais jovem do que o Tassiano. E o Lucas Barbosa teve 4 jogos a menos aqui que o Tassiano, mas números praticamente idênticos. Um gol apenas a menos, 14 gols e as mesmas 5 assistências. O Lucas Barbosa, com 6 anos a menos, foi vendido para o Red Bull Bragantino, ao que consta, por 16 milhões de reais. Metade do valor que o Santos está pagando no Tassiano. Então, por aí... E aí fica também a minha observação sobre o Michel Araújo, tá? 16 milhões, pelo menos, que o Bahia vai pagar, pode chegar a mais que isso, né? De acordo com outras informações surgindo em seguida. Que também é um jogador que não gera tanto entusiasmo, já não é nem um menino, 29 anos de idade, né? Então, tá aí um pontinho aí do que a gente também acha equivocado do lado de cá. Para mim, ainda mais sendo o mesmo clube que fez essas duas negociações, um vendendo e o outro comprando, isso para mim é caso de impeachment. Porque quando o Red Bull Bragantino compra o Lucas Barbosa, que para mim fez um campeonato brasileiro superior ao do Tassiano, com todo respeito ao Tassiano, que eu acho bom jogador, o Lucas Barbosa fez um campeonato brasileiro superior ao do Tassiano. Quando o Red Bull Bragantino compra, ele não tá pensando só em retorno esportivo, mas ele tá pensando em lucrar futuramente uma futura negociação, né? E possivelmente, se o Lucas Barbosa continuar performando na ascensão que está, que demonstrou no Juventude, vai pegar um time em tese superior ao que pegou esse ano, embora o Juventude tenha terminado o Campeonato Brasileiro à frente do Red Bull Bragantino, né? A gente vê que os caras pensam que o Lucas Barbosa é um cara que vai trazer retorno, além de tudo, esportivo financeiro para o clube. O Santos não vai ter retorno financeiro nenhum com o Tassiano. O único retorno que o Santos pode vir a ter é o retorno esportivo. E o Santos paga o dobro para um jogador 6 anos mais velho com números absolutamente idênticos, sabe? Isso mostra que isso me faz desconfiar, muito sinceramente, gente, me faz desconfiar que não é só burrice, sabe? Eu acho que o Caixinha tá no direito dele de pedir o Tassiano, como eu disse aqui, o Tassiano acho que se encaixa muito no esquema do Caixinha. Agora, o Pedro Martins, que foi muito elogiado pela coletiva que ele deu, falou ali 15 minutos, aquele linguajar Faria Limer já conquistou o coração de todo mundo, né? Porque o Santos finalmente tem um profissional com uma coisa mais, com uma linguagem mais do meio, etc e tal. Eu entendo que a comparação era péssima com o Galo, mas a primeira movimentação de jogador forte do Pedro Martins, me parece que foi ele que foi atrás, é de um jogador de 30 anos por 4 milhões e meio de euros, um jogador que nunca performou em alto nível num grande clube do Brasil, um jogador que apareceu tarde, que inclusive era do Santos B, o Dorival. Pô, a Bahia é um grande clube do Brasil e ele performou em um bom nível, um alto nível aqui no Bahia, assim, para o teto de Tassiano, né? Ele foi bem, não foi extraordinário, absurdo, mas foi muito bem. É um time grande que é o Bahia. Subiu ele do Santos B pro Santos A, ele mal jogou, aí foi emprestado, foi vendido pro Grêmio, etc e tal. O Santos não pagou na época um valor de 10 milhões de reais para trazer, que já era um valor que muita gente reclamou. Hoje o Santos vai pagar 32 milhões de reais, um jogador de 30 anos, um jogador que, assim, ele pode ser muito útil, mas é um jogador medíocre na acepção da palavra, médio. Um jogador médio, um jogador que, assim, não vai mudar o preço do dólar no Santos. Pode vir a ser importante na temporada, mas eu vou dar um outro exemplo. O Mendonça
que veio de graça do Ceará rebaixado de 2022 para 2023, o Mendonça tinha 20 gols na temporada. E o Mendonça, a gente saiu odiando o Mendonça. Eu acho que tá sendo mais jogador que o Mendonça. Mas a gente não pode se basear só para o cara fez 15 gols, etc e tal, e não é centroavante. O Mendonça também não era, ele tinha feito 20 gols na temporada. E a torcida queimou o carro do Mendonça no rebaixamento. E achou que o Mendonça era um dos principais culpados pelo rebaixamento do clube. E o Mendonça, que veio com um salário de 600 mil reais, a gente, mano, debulhou o Rueda, o Santos não pagou R$1 por ele. Veio de graça. A gente vai pagar. E na notícia do Diário do Peixe, eles falam que o que fez o Santos convencer o Tassiano a trocar o Bahia pelo Santos é o salário. Então, a gente está falando de um valor de 32 milhões de reais, que só isso pagaria, por exemplo, o salário de um ano do Gabriel, 2 milhões e meio por mês, sem precisar de Viva Sorte nem nada. Só isso já pagaria o salário do Gabriel. Dá 32 milhões de reais e meio se você considerar o 13º. Mais o salário. Imagina que esse cara vai ganhar pelo menos, sendo simpático, umas 650 picanhas. Ele não vai ganhar menos do que isso. Imagina que ele vai ganhar isso. Já dá 40 milhões no ano que o Santos vai gastar com o Tassiano, um jogador de 30 anos, que o Santos nunca vai recuperar esse valor. Aí, rapaziada, a chateação do torcedor santista com essa transação, e é por isso também que eu reitero que porra, é um bom negócio, né? Levando em consideração que o Grupo City não tem dinheiro infinito como parece para muitos ter, e sim que precisa tornar o Bahia autossustentável. Então, eu vou achar um negócio melhor ainda se vier reposição à altura, né, ou acima ainda do que rendia Tassiano, e a gente conseguir atacar as posições mais carentes com mais veemência, com um investimento maior, né, principalmente o gol e o ataque. A gente tem cobrado muito isso. Vamos aguardar as movimentações do mercado do Bahia, que pelo menos externamente agora, com aquilo que vem sendo propagado, compartilhado, não tem entusiasmado tanto o torcedor, mas tem tempo ainda de mostrar aí que o Bahia está no mercado disposto a elevar o nível da equipe. Vamos falar agora rapidamente aqui, gente, sobre os detalhes dessa negociação, né? As informações do Lucas Mussetti, lá do UOL, dão conta de que o Santos avançou pela contratação do Tassiano do Bahia e diz aqui o seguinte: o Santos está perto de contratar o meio atacante Tassiano do Bahia, formalizou uma proposta de 2 milhões de euros, né, que é 13 milhões de reais, em várias parcelas. O Peixe ainda abriria mão de cerca de 2,5 milhões de euros, ou seja, 16 milhões de reais, comprometido pelo Bahia por Jean Lucas, negociado pelo clube da Vila Belmiro após o rebaixamento à Série B. O Bahia gostou da oferta. Faltam detalhes para o acordo ser concluído, como informou inicialmente o GE. O Santos já havia procurado o Bahia no início do mês, mas a negociação naquele momento não avançou. O Peixe subiu a oferta, além de convencer Tassiano com um considerável aumento salarial. O atleta foi aprovado pelo técnico Pedro Caixinha. Tassiano receberá mais que o dobro no Santos. O jogador que pode atuar como meia, ponta e atacante, passou pelo time alvinegro em 2016. Perto de Tassiano e Galopo, o Santos já acertou com o zagueiro Luizão e quer mais reforços nos próximos dias. Cara, mais do que o dobro do que Tassiano ganhava no Bahia, né? Ele veio para o Bahia, evidentemente, em outra realidade, ainda no começo ali de 2023, já era o Grupo City, mas não eram investidas absurdas ainda, altas, como foi a de Lute, por exemplo, nesse ano de 2024, né? Não devia ganhar tão pouco no Bahia, Tassiano, provavelmente não ganhava tão pouco, e agora vai ganhar mais do que o dobro no Santos. Então, assim, até o próprio atleta, que é identificado com o Bahia, tem um carinho enorme pro Bahia, até o próprio atleta deve ter se sentido tentado, porque é uma mudança de nível, né, profissional e ganho financeiro. Assim, não tem garantia de que vai receber, evidentemente, mais. A promessa é essa, e é o que consta em contrato, então em algum momento ele vai receber mais do que o dobro do que ele ganha no Bahia. Então é bom para o Bahia, é bom para Tassiano. Vamos ver se é bom para o Santos, que fez para mim uma investida alta e ainda perdoou, entre aspas, o que o Bahia ainda tinha a pagar para o Jean Lucas. Porque não se enganem, né? O Bahia tem feito investidas altas, mas é tudo muito parcelado também, né? No futebol é assim que as coisas funcionam, né? Mesmo quem tem dinheiro não paga logo na cara, assim, né? De tudo de vez. Enfim, gente, é isso, cara. Tá aí mais detalhes dessa negociação pro Tassiano para você, torcedor, ficar antenado. Deixe seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha, viu? Um abraço para você, até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mais do Nordeste. E você?